Muito bom dia, ladies and gentlemen. Bora começar mais uma live 11:11. Hoje nós vamos falar sobre travas emocionais nos relacionamentos. Quem aqui tem alguma trava emocional no relacionamento? Primeiro, tu sabe o que é trava emocional? Essa semana nós estamos fazendo uma maratona aí de 4 travas. O apego, a dúvida, o medo. Tinha mais uma. E todas essas travas, elas vão nos impedindo de crescer, de evoluir, da gente simplesmente ter uma relação boa de verdade. Mas o que acontece? Quando a gente não se dá conta dessas travas todas, a gente simplesmente segue nos relacionamentos e fica lá naquela situação que poderia ser melhor e não consegue ir adiante. Muitas vezes é numa dependência emocional, onde tu simplesmente não consegue te perceber como que tu pode fazer diferente. Outras vezes tu tá tão apegado àquela pessoa porque tu não sabe te observar, tu não sabe te amar e tu acha que não, eu não tenho condições de viver uma outra relação que não essa. Outras vezes tu continua guardando mágoas e mágoas e mágoas lá do passado. Sabe aquela pessoa tipo elefante que guarda toda uma memória de tantas coisas que aconteceram na tua relação e que tu poderia fazer diferente e que tu não te permite? Continua sofrendo. Só que o grande problema dessa situação é de que é como se tu estivesse tomando um veneno querendo que a outra pessoa morresse. Quem acaba passando mal, quem acaba sofrendo tudo isso, és tu mesmo. E aí? Me diz uma coisa, tem alguma dessas travas? Tem todas as travas? Tem outras travas? Como é pra ti viver os relacionamentos? Eles são realmente soltos? Ou são situações de que tu não consegue crescer, não consegue evoluir, não consegue te posicionar? E tudo isso não quer dizer que seja para sempre, gente. A gente só precisa entender dentro da ótica da intencionalização de que todos esses aspectos são apenas atitudes, comportamentos, experiências que nós estamos passando. Aquilo não define quem tu és, não define o teu relacionamento como tá, não define a tua vida. Simplesmente é algo que tu está atravessando. Assim como são as tarefas diárias que a gente não tem que ir lá escovar os dentes, tomar banho, fazer a comida, arrumar a cama, trabalhar. Então, da mesma maneira, são essas outras feridas, são essas outras travas, são apenas situações que eu preciso perceber para poder ir adiante. Bom, como sexta-feira é sempre uma live interativa, eu quero que vocês tragam aí também o que são as situações de vocês. E lembrem depois, eu já estou aqui na natureza, já estou com o pé na terra, me aterrando, porque isso está sendo fundamental para nós, principalmente nesse momento de transição planetária, onde a gente está elevando tanto a frequência do nosso planeta, onde ela já teve essa semana picos, teve 2 momentos inclusive de falha, que tem várias outras linhas aí que explicam direitinho o que aconteceu, o que significou tudo isso daí. Então pega o teu chimarrão, pega o teu café, pega a tua água, vamos junto debater. Afinal de contas, como traz essa minha cuia aqui que fazia horas que eu não usava ela, coisas boas acontecem. E que para as coisas boas acontecerem eu preciso estar atento, eu preciso estar presente, eu preciso compreender qual é a minha intenção em cada uma das minhas ações, qual é o meu sentimento, qual é a minha forma de estar na vida, para que eu possa então estar presente, para que eu possa então me perceber mais e mais, para que eu possa então evoluir cada dia mais. Eu trouxe um gorro aqui, mas esse solzinho tá tão bom. Aproveitando para sair um pouco do apartamento, pegar um sol, deixar essa energia. Depois lá no final nós vamos fazer aquela nossa ativação tradicional de pedir realmente, dar o comando para que a gente possa receber as energias, para que tu possa liberar tudo aquilo que não serve também, deixa entrar na terra, deixa ir para o centro da terra, que possa transmutar. Tu não vai estar sobrecarregando a terra, muito antes pelo contrário, porque a gente captou essas frequências, vibrações aqui nesse plano e está a serviço de transmutar. E o grande barato é que quando a gente já vai Linhares, o grande barato é que quando a gente percebe essa questão toda, não só a gente está descarregando, mas eu também estou carregando. Eu estou percebendo que tem condições de eu poder nutrir a Terra. Afinal de contas, nós somos a ponte que integra a energia do cosmos com a energia do nosso planeta. Por isso que a gente precisa tanto ter intenção das nossas ações, intenção em estar presente, intenção em estar consciente, para que a gente possa continuar crescendo, evoluindo,
e dando novos e novos passos na nossa vida. Bom dia, Bi! Tava na live da Verônica, olha aí que legal. Eu entrei ali rapidinho, mas aí eu disse pra ela, diga, sexta-feira eu tenho a live 11h11, não tem como eu ficar aqui contigo. Mas tem que marcar com ela, sim. Ela falou pra gente falar sobre lei da atração uma hora dessa. Bora lá. Tem tudo a ver com a intencionalização, é um dos aspectos da intencionalização, ou dos resultados, né, que acaba trazendo os efeitos da lei da atração. Então, gente, quais são as travas que acontecem no teu relacionamento? Ah, lembrei da outra ali que eu estava trazendo, é a dúvida. Então, medo, dúvida, apego, culpa. Todas essas travas nos impedem de crescer, de evoluir, e a gente simplesmente não sai do lugar. Vamos entender um pouquinho cada uma delas? Se bem que isso daí eu vou falar hoje à tarde. Diretamente de Santa Cruz, guria. Então pega o mate aí, pega o chimas aí também e vamos em frente. Eu falo daqui da capital, hoje numa praça aqui perto de casa. Bom, gente, existem várias outras travas também, além dessas 5 que eu mencionei para vocês. O que a gente precisa estar sempre atento? A gente precisa estar sempre atento de que as formas como isso vão acontecendo, isso também são muito sutis. Esse é outro grande barato que eu acho na intencionalização, de que a gente não precisa ficar escarafunchando uma coisa muito complexa, muito complicada, de como que eu percebo então aquelas atitudes, comportamentos, emoções para me mudar, para me transformar. É muito simples, é só pegar a situação que tu está vivendo. Então vamos lá, digamos uma pessoa que está vivendo a trava emocional da culpa, tá? Nessa trava emocional da culpa, ela pode simplesmente, já no primeiro momento que ela chegou e disse, eu estou me sentindo muito culpado, já começa a tomar consciência da culpa ali. Sente a culpa, faz o exercício como eu trouxe ali. Para quem ainda não assistiu, acessa no meu canal do YouTube lá, Ricardo Snap Nogueira, e acessa lá, tem os conteúdos que foi colocado essa semana. Eu acho que eu não cheguei a criar uma pastinha, mas eles estão ali na sequência onde eu estou falando cada dia. Um dia eu falei da culpa, outro dia eu falei do medo, outro dia eu falei do apego, outro dia eu falei da dúvida. Então, cada um desses dias tem algo mais para que tu possa perceber. Além disso, de sentir essa culpa, tem um outro aspecto importante que na sequência tu vai poder fazer. Que não está lá, mas que eu estou falando aqui. O outro aspecto importante é tu perceber, mas e por que eu estou me trazendo essa culpa? Qual é o ganho nisso? Quando que eu comecei a utilizar essa imagem de culpa para mim mesmo? Quando que eu comecei a me colocar nesse papel de me sentir culpado? E aí eu começo a observar, nossa, eu senti culpado pela primeira vez, talvez até quando tu faça o exercício do sentir, causar e sofrer, tu já consiga perceber algumas nuances de que tu já te sentiu culpado alguma vez. E aí então tu começa a ver, aqui no que eu estava me sentindo culpado, na verdade eu estava querendo chamar atenção. Então, vamos lá, aí de novo, vai e começa a observar, corpo, como é que é esse chamar atenção? O que eu tenho para compreender mais aqui? Por que eu preciso chamar atenção? Aonde que eu estou numa busca externa? E esse aspecto, outra questão muito importante que a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia, nas nossas vidas, é começar a compreender o quanto eu estou sempre buscando fora. Para eu me sentir culpado, eu tenho que me sentir culpado por quê? Porque aquela pessoa não gostou do que eu fiz, tá? Como é que é então perceber quando uma pessoa não gosta do que eu faço? Por que essa pessoa não gostaria do que eu estou fazendo? Qual foi a atitude, o comportamento dela? Aí tu para e começa também a perceber e a observar a atuação. Tu gostou da atuação? Tu realizou a atuação? Tu entregou o teu melhor? Se tu tem alguma dúvida sobre a tua ação e sobre essa entrega, então tu para e percebe, pergunta para aquela outra pessoa, o que eu fiz? Por que tu acha que não foi bom o bastante? Esse é outro ponto que a gente não tem o hábito de perguntar. Às vezes a gente simplesmente ouve, nossa, tá horrível. E aí tu vai e te sente culpado. Eu tô me sentindo culpado porque eu fiz e entreguei uma coisa horrível. Mas tu não vai lá e pergunta depois, o que tá horrível? Me explica, porque de repente a vida inteira tu fez daquele jeito e aquela outra pessoa a vida inteira fez de uma outra maneira e aí simplesmente houve esse conflito de percepções. E tu não tem como compreender por que tá horrível se aquela outra pessoa tá te dizendo que na ótica dela tá horrível.
É como eu chegar e dizer, ah, não, eu vou tomar sol, mas tu é alérgica a sol. Tu diz, nossa, que horror, olha a enrascada que tu me colocou no meio daquele sol todo. Sim, mas eu sou obrigado a adivinhar, eu sei que de repente tu tem uma alergia a sol, que tu não pode ficar tanto tempo exposta no sol. Eu não tenho como adivinhar isso. Mas eu não posso chegar e ficar me sentir culpado depois, quando a gente sair daqui do sol e tu disser assim, nossa, olha só, tô todo empipocado aqui, tô cheio de vermelhos e tudo mais, a culpa foi tua que me fez ficar lá no sol. Não. Se tu sabe que de repente o sol te faz ter alergia, tu tem uma sensibilidade a essa luz toda, e isso te faz depois ter essas erupções ali na tua pele e tudo mais, a culpa não é minha. Eu não tinha conhecimento disso. Tu não chegou e me dissesse essa questão para que a gente pudesse fazer diferente. Bastava de chegar e dizer, não, podemos ir para a sombra ali. Ou tu fica na sombra e eu fico no sol. Aqui é um ponto muito importante, gente. A gente esqueceu a nossa soberania, a nossa autorresponsabilidade. Nessa função toda que a gente está de querer ser agradável para Deus e todo mundo, a gente está se traindo. Nós estamos abrindo mão de quem nós somos para simplesmente ser queridos por todos, e não existe isso. Essa é a maior mentira que existe. A maior mentira que nos foi contada, de que tu vai ter que sempre estar agradando os outros. Amar ao próximo, amar ao próximo, amar ao próximo. É como a si mesmo. Como a si mesmo. Se eu não sei me amar, se eu não sei me respeitar, se eu não sei me defender, se eu não sei os meus limites, eu não vou ter esse externo. Porque esse é outro grande ponto muito importante. O externo é espelho do interno. Se o externo é espelho do interno, então como que eu vou ter esse respeito todo se eu não estou me respeitando? Como que eu vou conseguir, então, aceitar ou compreender o amor da outra pessoa se eu não estou me amando? Eu nem sei o que é amor. Percebe? Então aqui a gente já pode perceber a falácia da culpa. A culpa é simplesmente, de repente, uma falta de diálogo, muitas vezes. Uma falta de tu ter presença de ti. Tu simplesmente fez um convite, a outra pessoa foi porque quis. Agora, não cabe a ti ficar depois se martirizando, se vitimizando, se culpando. O que tu ganha com isso? Esse é outro ponto muito importante. A gente tem que chegar e observar o que eu ganho com isso. Ah, eu ganho, me sinto mais importante. Ah, eu me sinto menos responsável por mim, então, porque afinal de contas foi a outra pessoa que fez. Tá, e até quando tu vai ficar delegando isso? Até quando tu vai ficar entregando o teu poder para as outras pessoas? Ah, a gente foi no cinema, nossa, assistimos um filme horrível, mas eu nem queria ter visto. Então por que tu foi? Ah, a gente foi no restaurante, nossa, aquela comida estava horrível, detesto aquele restaurante. Então por que tu foi? Por que tu não pegou e disse simplesmente, nossa, eu não gosto muito da comida daquele lugar? Ai, não, pois é, mas acontece que daí eu vou estar sendo muito antipático, vou estar sendo muito chato, vou estar sendo muito isso. Pois é, como eu trago na leitura do livro da psicologia adleriana, A Coragem de Não Agradar, o Adler, a psicologia adleriana, traz isso, é uma psicologia de autorresponsabilidade. Quando tu começa a não agradar a tudo e a todos, já tem uma coisa boa, porque é sinal de que tu está começando a te respeitar. O autorrespeito demanda de que em algum momento as outras pessoas não vão gostar. E tá tudo certo, gente. Dom Miguel Ruiz já traz no livro dele os 4 compromissos. Nada é pessoal. Se nada é pessoal, não quer dizer que, eu sei, eu vou te oferecer um chimarrão e tu vai chegar e tu só gosta de tererê, ou tu nem gosta de chimarrão, e aí tu vai tomar o chimarrão, vai ficar fazendo caras e bocas, vai ficar passando mal, não porque eu tenho que agradar o Ricardo. Não, diz, olha, Ricardo, desculpa, eu já provei uma vez e eu não gostei. Tá tudo bem. Agora, existem pessoas também que ficam naquela manipulação e que ficam nesse ciclo vicioso de empurrar batata quente um pro outro. Nossa senhora, quer dizer, então, na verdade, tu não gosta de mim. Tu não tá tomando meu chimarrão porque fui eu que fiz. Onde já se viu uma coisa dessas? Para, deixa de ser criança. Deixa de ser criança. Vamos sair desse mimimi, desse ficar um empurrando a bola pro outro. E o outro vai chegar e vai dizer, olha, se tu quer achar isso, o problema é teu, criatura. Já te disse, não vou tomar porque não gosto. Gosto de café, gosto de chá, gosto de outra coisa. Agora, o que tu quer fazer com a tua cabeça, com a tua interpretação, é problema teu. Essa é a famosa divisão de tarefas, onde eu não posso mandar na tarefa da outra pessoa. Eu não tenho como fazer com que a outra pessoa goste daquilo que eu estou tomando, goste daquilo que eu estou fazendo. Eu posso ser um modelo, eu posso ser um exemplo, eu posso mostrar que aquilo que eu estou fazendo eu gosto, eu sinto prazer. Agora, se a outra pessoa gosta ou não, é problema dela, gente. É problema dela. Vão aprender a liberar as pessoas.
Ninguém é teu, nem tua posse, nem tu é de ninguém. Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Bom dia! Caindo fichas aí na vida de vocês. Então, o mesmo disso daí a gente precisa perceber nos nossos relacionamentos a dois. Eu trago sempre um exemplo muito simples que tinha lá em casa. Ali em casa a gente tem o hábito de deixar os sapatos na entrada de casa. E aí cada vez que a gente deixa os sapatos, eu não saio muito, mas as poucas vezes que eu saio, às vezes eu pego um dia, tem semanas ali que eu saio várias vezes de casa ali, então aí fica um par de sapato, depois ficou outro, depois ficou outro, depois ficou outro. E a minha esposa não gosta quando fica mais de 2 pares ali, 2, 3 pares. Eu deixo normalmente um chinelo, que é onde eu venho próximo, um sapato que eu vou pra rua, e às vezes tem um outro e vai acumulando. E aí ela não gosta disso. Ok. Ela poderia chegar e achar que cada vez que eu deixo mais sapatos, que eu tô fazendo algo contra ela, que eu tô fazendo para provocar ela, que eu tô fazendo para irritá-la, para poder dizer, não, olha só, olha, tá aqui, tá vendo? É de propósito isso daqui. É uma possibilidade de interpretação dela de fazer isso daí. Mas é algo que, para mim, de certa forma, não é importante, é irrelevante. A hora que eu vejo que tá transbordando ali, que eu vejo que eu tô uma centopeia, eu vou lá e recolho os sapatos e vamos adiante. Ao mesmo tempo, olha que interessante, tem uma outra situação na pia. Eu descobri depois de muito tempo que eu gosto de enxergar, eu gosto de fazer comida, eu não gostava de lavar louça, aprendi a lavar louça e eu gosto de enxergar a pia. Talvez seja uma memória de que quando eu era pequeno, tinha uma moça que trabalhava conosco e eu achava muito bacana que ela deixava a pia toda limpinha, sequinha, era 2, 3 horas da tarde, terminava de arrumar tudo, tava lá aquela pia que era um brinco. E eu descobri que eu gosto disso. Eu gosto de deixar aquela bancada toda boa, toda bonitinha e tudo mais. Já ela, no padrão familiar dela, às vezes fica uma esponja ali na pia, às vezes fica uma pocinha e tudo mais, não é algo relevante, porque eles vira e mexe estão sempre fazendo algo na pia, então não é algo que goste de ter aquele encerramento, digamos assim. E aí eu percebia que às vezes aquela água que ficava empoçada na pia, ela fazia a volta, virava uma piscininha lá, eu dizia, lavei a pata aqui para lavar a louça e lavou tudo para todo lado. E aquilo eu percebia que de alguma maneira me incomodava um pouco. Mas, de novo, né, dentro daquela ótica eu poderia chegar e dizer, nossa, ela tá fazendo de propósito. Ela faz essa piscina toda porque ela quer me ver brabo, ela quer me ver irritado, ela quer que eu fique cobrando dela e tudo mais. Então, aqui é a postura, seria a postura de 2 crianças birrentas, irresponsáveis por si e achando que está sempre na relação algo que o outro está fazendo contra essa pessoa. Aquela velha máxima de achar que está julgando, criticando e que o mundo gira ao redor do teu umbigo. Então os outros ou eles têm que estar fazendo tudo de maravilhoso para ti ou estão te causando todo mal. Exatamente como eu li ontem no livro, né? O princípio do jovem que está no diálogo com o filósofo que traz a psicologia adleriana, o jovem diz, ele parte da premissa que o mundo é mau, que todas as pessoas são ruins, e não de que as pessoas são boas. Já a psicologia adleriana parte da premissa que todo mundo é autorresponsável. Então, se eu sou autorresponsável, eu posso fazer as coisas e mudá-las conforme a minha responsabilidade, percebendo, né, causa e efeito das minhas experiências. Bom, o que a gente combinou? A gente combinou de que ela, quando ela percebe que está incomodando ela ter aquele monte de sapato, ela simplesmente vai lá e recolhe. Dentro do possível, eu vou fazer o meu melhor para manter sem, mas quando eu não me lembrar e às vezes extrapolar, ela simplesmente vai lá e resolve. Da mesma maneira, a pia. A pia, quando eu vejo que está lá aquela piscina, aquela banheira toda de água lá, eu simplesmente vou lá e seco. E não tem problema nenhum para mim, porque aquilo me dá prazer. E aqui a gente começa a perceber o que também a psicologia do Lilian traz, o servir, o conceito de servir. Se para mim é importante no servir realizar aquela atividade, não estou fazendo exclusivamente para mim, eu estou percebendo que para o conjunto da harmonia do apartamento e o meu bem-estar, aquilo faz sentido. E ela está percebendo que também que para o conjunto da harmonia, para o bem-estar dela, guardar os meus sapatos junto com os dela, faz sentido. Então, nas relações de vocês, nos relacionamentos de vocês, como que vocês estão levando?
Então só apontando o dedo, lembrando que cada vez que eu aponto o dedo tem 3 dedos apontados para mim. Então só apontando o dedo, cobrando, reclamando, lembrando também que reclamar significa clamar novamente. Então tudo aquilo que eu reclamo eu estou atraindo, estou clamando mais e mais para mim. A gente precisa mudar essa lógica, gente. A gente precisa sair desse papel de pequenininho, de achar que é dependente da vida, do amor, da atitude dos outros, da benesse dos outros, para perceber a autorresponsabilidade. Essa chave me caiu quando eu me separei. Quando eu me separei a primeira vez não, lá atrás, quando eu tinha me separado do relacionamento, eu fiquei me questionando assim, ok, deixa eu ver o que é verdade em tudo isso daqui da relação. E passei a perceber, existem algumas atitudes, comportamentos, situações que eu estou cobrando aqui. Mas depois eu vou estar sozinho, né? Então, tipo, eu queria, sei lá, de repente que ela fizesse as compras do supermercado. E aí ela demorava para fazer as compras do supermercado. Bom, se eu estiver morando sozinho, eu vou ter que fazer as compras do supermercado. Então eu comecei simplesmente a fazer. Aí depois eu reclamava de que tinha que, a roupa levava muito tempo para ter a roupa lavada. Se eu vou estar morando sozinho, eu vou ter que lavar minha roupa. Então eu vou lá e resolvo e faço as coisas. Então eu simplesmente fui buscando sair dos pontos onde eu ficava só acusando e comecei a perceber aquele aspecto, o que eu tinha para fazer. Como eu tinha para realizar em mim. Nossa, Ricardo, mas daí tu quer dizer então que tu vai chegar e tu vai te assoberbar de todas as coisas, então em um determinado momento tu não vai ter mais nada para que tu tenha que fazer, porque vai sobrar tudo para ti, tudo tu vai estar fazendo. Bom, se chegar nesse momento de que tu perceber que tu tá fazendo tudo e que a outra pessoa não some nada, tu pode chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Bom, se eu faço tudo e não tem parceria para nada, então, com licença, tchau e benção. Por quê, gente? Porque os relacionamentos são para isso. São para ter uma troca de evolução, troca de experiências, troca para crescer. Quando um quer crescer e a outra parte não quer crescer, sai então da tua ferida do apego. Sai da tua trava do apego, que tu tá lá preso naquela relação. Nossa, mas eu não posso sair dessa relação porque afinal de contas meus pais nunca se separaram e se eu me separar eu serei a primeira pessoa que se separou na minha família. Tudo tem uma primeira vez, tudo tem uma situação. Então tu precisa perceber qual é o ponto da trava, qual é o ganho. Eu vi na minha relação naquele momento que o ganho para mim era estar sozinho. Na hora que eu estava percebendo que eu tinha mais ganho em estar sozinho, a Zilda aqui, vou vazar, isso aí. Às vezes é antes só do que mal acompanhado. E não é a questão de que aquela companhia fosse ruim, não, era simplesmente de afinidade, gente. Ali dentro dos valores, dos princípios, talvez quando a gente tivesse casado, tinha os mesmos valores. Mas depois passou o tempo, não tinham. Ela estava com outras linhas, outros valores, outros princípios de importância para ela, diferentes do meu. Então, para que a gente vai ficar se saturando? Para que a gente vai ficar se maltratando, julgando, culpando, recriminando os outros? Aqui, na verdade, é a criança birrenta, que não quer sair do lugar. Então, quando a gente começa a perceber essas dinâmicas, sai. E outra, gente, eu vou dar um spoiler aqui, tá? Quinta dimensão que a gente está vivendo, essa evolução da consciência e tudo mais, várias são as canalizações que dizem sempre a mesma coisa. Relacionamentos que estão lá sustentados apenas pelo papel ou apenas pelo comodismo das circunstâncias e tudo mais, não vão durar. Não vão durar. O caminho agora é estar em verdade. É frequência, é vibração. Tu só vai continuar junto se tiver naquela mesma frequência, naquela vibração de crescimento, de desenvolvimento. Se tu não tiver essa frequência, não vai crescer, não vai evoluir, vai romper. Então pega e rompe de uma vez. Se já não está mais funcionando, rompe. Vai ser feliz. A gente está aqui para evoluir, gente, não para ficar estagnado. Tu não tem corrente nessas pessoas aí. As travas são isso, as correntes. Ficar na culpa, ai meu Deus do céu, porque fui eu que pedi o divórcio. E daí? Foi tu que percebeu. Alguém tem que ter o tino, né? Alguém tem que ter o Lé e o Cré ali. Alguém tem pelo menos ter 2 neurônios na relação para ver, olha, não tá dando certo. Não quero mais, não funciona. E vai. Relacionamentos versus redes sociais, o que você acha? Me detalha um pouquinho mais, Letícia. O que tu quer dizer desse aspecto das redes sociais? Enquanto eu encho o mate aqui. Obrigado pelos presentes.
enquanto isso eu vejo aqui os outros comentários, realmente. Bom dia, bom dia. Vou fazer isso, Zida. Bom dia. Aqui. Morena. Olá. Para Andressa. Vamos ver aqui. Aí, essa geração de ficantes, o que você acha? Não suporto isso. E aqui também, muitos casais acabam brigando por conta disso. Curtidas em fotos alheias e tudo mais. Bom, vamos lá. O que significa esse aspecto, tá? Existe uma situação de que hoje as coisas estão muito descartáveis, né? Mas a gente precisa perceber qual é a lógica por trás dessa descartabilidade toda. Existe um aspecto, sim, de experiências, ok? Existe um outro aspecto onde muitos filhos são filhos de casais que eles tiveram divórcio, e aí naquela situação de divórcio eles disseram: eu não quero me divorciar que nem meus pais, então eu não vou jamais me relacionar com alguém, então eu não me entrego. Existe uma situação também que obrigado pelo presente, onde a gente não está ensinando aos nossos filhos a autorresponsabilidade, a se perceberem, a se amarem. Então são filhos que receberam tudo de mão beijada, e nesse receber tudo de mão beijada, essa situação de descarte rápido normalmente acontece quando eu estou começando a me envolver com aquela outra pessoa. E quando eu estou começando a me envolver, aquela outra pessoa vai começar a perceber que eu não sou aquele ser perfeito que eu idealizo ser, e aí no que ela vai começar a perceber esses aspectos, ela vai comentar, e aí a pessoa que não tem uma estrutura emocional capaz, ela simplesmente vai querer vazar, porque ela vai querer continuar buscando sempre como primeiro ensaio, aquele primeiro encontro que é sempre aquela paixão avassaladora, onde está ali junto, olha e é lindo, divino, maravilhoso, tá? Nessa situação fica tudo muito descartável. Por quê? Porque as pessoas não estão se percebendo, não têm maturidade para conseguir ouvir a opinião, o comentário das outras pessoas, acham que tudo é pessoal, e por achar que é pessoal ficam com a birra daquele tamanho, porque afinal de contas também receberam sempre tudo de mão beijada dos pais, sempre era o filhinho, a filhinha linda, divina, maravilhosa do papai e da mamãe. Então tá, se tu quer continuar sendo o bibelô do papai e da mamãe, volta para casa do teu pai e da tua mãe e fica lá feito um bebê pro resto da vida. Então esse é o ponto de que essa gurizada, digamos assim, que não quer se relacionar, está acontecendo. O que é a falta muito grave? E essa falta muito grave, ela está intimamente ligada também com aquele outro ponto, o segundo ponto que vocês trouxeram, sobre curtir fotos de outras pessoas e tudo mais. A gente precisa perceber que existem as feridas emocionais que a gente escolhe para viver: traição, negação, separação, abandono, julgamento, humilhação e injustiça. Ok, isso são feridas emocionais, tá? Junto com isso daí, nós viemos de uma onda de pessoas onde foram sempre criados para ficar nessa dependência emocional. Dependência dos pais. Segundo ponto muito importante, em não trabalhar também a educação emocional, compreender que as nossas atitudes, comportamentos, emoções são ações a serem tomadas. Eu vou trazer um exemplo bem fácil para compreender dentro dessa linha das feridas emocionais, o que acontece nesse aspecto que tu está trazendo. Então lá o relacionamento, e eles vão lá e curtem a foto de uma outra pessoa, parará. Aquilo ali pode trazer, tudo depende do que isso vai fazer a pessoa sentir. Digamos que tu te sinta traído, traída, porque aquele teu companheiro, companheira, curtiu uma foto de uma outra pessoa que é bonita e tá olhando lá, tá? Nesse aspecto de sentir traído, aqui tem uma ferida emocional para se trabalhar, a traição. Segundo aspecto importante, aquela outra pessoa que foi lá, que curtiu e tudo mais, se ela está no seu nível imaturo do ser, ela está fazendo aquilo porque de alguma maneira ela não está se sentindo atraída o bastante na relação, ela gosta ainda de ter a fantasia de poder olhar para aquelas situações todas, e naquela fantasia ela curte para se sentir de alguma maneira importante, tá? A pessoa que se sentiu traída lá, que percebeu, por que tu foi lá e curtiu aquela outra pessoa? Ela se sentiu traída porque, de novo, ela também depositou toda a sua expectativa, toda a sua esperança, digamos assim, de se sentir amada na cumplicidade com a outra pessoa, querendo que ali o seu companheiro ou companheira curta exclusivamente a ela. Aí a gente está entrando numa simbiose também que não é saudável.
O que falta em ambos? O que falta em todo esse conjunto da obra das pessoas? Aprender a se observar, aprender a se amar. Por quê, gente? Eu digo porque eu já fui uma pessoa que traía. Quando eu tive para me mudar de um apartamento para o outro, inclusive disse para minha esposa, olha, eu tô sentindo que eu vou te trair lá nesse outro lugar. E aí a gente viveu aquela emoção toda, aquela situação toda da traição. Por que aí eu percebi, nossa, quando eu estou traindo, por que eu estou traindo? Eu estou traindo porque, na verdade, eu tinha o potencial de trair. Eu estou traindo porque eu fui acostumado, aí é o filho da mãe, aquele homem que acha que a mãe é a ideal e continua buscando em outras mulheres relações que vão fazer com que ele se sinta enaltecido, como se ele se sinta importante. A falta de autoamor faz eu voltar a ser aquele conquistador, conquista de amor, conquista de atenção. E é por isso, então, eu curto as situações das outras pessoas, eu procuro as outras pessoas para que eu possa me sentir importante de novo. Mas quando eu estou completo de amor, eu posso perceber que eu estou dando uma curtida lá porque eu acho genuíno. Eu posso estar simplesmente curtindo porque eu gostei do trabalho daquela pessoa, gostei da imagem daquela pessoa, gostei da entrega que aquela pessoa está tendo. Não tem nenhuma situação por trás ou fantasiosa que possa me trazer a entrar nesse aspecto. A pessoa, o companheiro ou companheira que está vendo o seu companheiro ou companheira curtir lá, ele também, se ele está se amando, se ele está completa, ele vai chegar e vai perceber isso. Não, olha só, não é que é verdade? Pô, que legal esse material, que bacana esse material. Por exemplo, vira e mexe, aparece, sei lá, algumas coisas inusitadas ali para mim. E principalmente aqui no TikTok passa posições, isso, aquilo, outro. Às vezes eu vou lá e compartilho com a minha esposa. Eu digo, pô, olha só que interessante, essa daqui a gente ainda não fez. Ela não fica achando, o que tu tá procurando, pornografia aí, não sei o que lá. Não, a rede oferece os troços, eu não tô procurando isso. Mas eu acho que para nossa relação, aquela situação poderia ser algo interessante para que a gente pudesse ter a nossa experiência. E eu não preciso com isso ficar fantasiando outra pessoa nem nada, porque eu estou com ela, eu amo estar com ela. Mas existem aspectos ali na nossa relação que a gente pode fazer. E ela tem tanta segurança também nela, que ela não fica achando, o que tu tá olhando, o que é isso, o que é aquilo. Existe respeito. Então, para que as relações possam voltar a ser relações duradouras, o ponto mais importante é esse, o Osho já dizia muito. O Osho dizia, para que dois possam se relacionar, primeiro precisam ser dois copos cheios. Eu preciso estar me amando, eu preciso estar completo de mim para que eu possa, a outra pessoa também precisa estar se amando, completa dela, para que a gente possa ter essa dança na relação. Agora, enquanto essas duas pessoas não estão completas, a gente vai para a relação a dois barganhando, mendigando. E aí eu fico me submetendo e fico cobrando da outra pessoa que ela haja do jeito que eu quero, da forma que eu quero, na quantidade que eu quero, e eu fico sempre achando que está tudo contra mim. Ou exigindo que seja do jeito que eu quero. Percebe isso daí? Fez sentido? Fez sentido aqui já. O que esses homens com padrão de traição procuram? Eles procuram atenção, são carentes. Eles não sabem se observar, eles não sabem se amar. E como homem, para homem ainda é mais complicado ainda. Eu digo sempre, eu levei 40 dias me olhando no espelho dizendo eu te amo para eu encontrar minha criança interior e perceber que o que os meus pais me deram foi o possível. Eles não tinham nada de errado. Eu é que queria mais atenção. E é naquilo que eu percebi, eu pude me encontrar, e quando eu pude me encontrar, eu paro, eu me dou carinho, me dou atenção, me digo, é importante. Porque o homem que não se dá atenção, ele vai para a rua com olhar de predador. Porque o inconsciente coletivo foi trazido essa situação de que eu preciso caçar, que eu preciso ter, não, porque o homem ele pode ter várias mulheres, que nem na natureza, o reprodutor, não, gente, isso é balela. Homem que homem tem uma relação com uma mulher e ele vai amar, vai ter tesão por aquela mulher inúmeras vezes. Como eu tenho um grande amigo que está lá há 27 anos no relacionamento, comemorando hoje. Parabéns, Belo, parabéns por seus 27 anos. Ficar tendo tesão por qualquer mulher na rua, por uma, por outra, trocando a toda hora, ou por homem, seja lá o que for, é fácil. Agora, tu manter numa relação e tu tá sempre admirando a tua companheira, esse é o ponto. Não é só o tesão, é uma relação exatamente, é proteger, é cuidar, é estar junto, é dar e tomar. Como eu trago do livro, da questão do Adler, né? É um relacionamento horizontal. No relacionamento horizontal não tem só eu ganho ou só ela ganha. É um dar e tomar. É um jogo de frescobol, para crescer, para poder evoluir. Deixa eu ver só que surgiram outros comentários inúmeros aqui, eu não consegui ler tudo.
Bom dia, de Governador Valadares, olha aí que legal. Falo diretamente de Porto Alegre, deste Porto muito alegre, Rio Grande do Sul. Bem pensado, que legal, Letícia. Mas nem todo mundo para refletir se realmente vale a pena a traição. Triste demais. Exatamente, aí o que acontece? Vamos lá. A gente precisa lembrar, gente, que as feridas emocionais e as travas, elas estão aqui para manter um inconsciente, tipo Monstros S.A., tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas tipo Monstros S.A. Imagina que cada vez tu foi lá, e isso eu fiz dentro do meu exercício de traição lá, da simulação da possibilidade de traição. Ah, senti culpa. Ai, como é que é sentir culpado? Nossa, eu causei isso daqui, meu Deus do céu, e agora eu botei a perder todos os nossos 13 anos de casamento aqui por conta de uma noite, por conta de um momento, por conta de um beijo, por conta de uma transa. Valeu a pena isso? Então, quando a gente começa a sentir esse causar, a sofrer, por exemplo, tu vai chegar e vai ver, nossa, mas eu tô fazendo, como eu já fiz em outros relacionamentos, e eu chegava e dizer, não, eu tô fazendo antes aqui, eu era o filho da mãe. Não no sentido pejorativo, e também ele, muitas vezes, né? Mas eu era o filho da mãe, eu tava sempre passando rodo e achava, não. Aí eu descobri que era a minha falta de auto-amor. Como tinha lá o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma das características desse transtorno é a baixa autoestima, é a baixa autovalorização, a insegurança. Então eu me percebi uma vez que eu estava indo para uma festa e aí eu estava lá querendo conquistar e eu digo, não, mas eu não quero nem levar essa pessoa para casa, eu só quero me sentir importante por ter conquistado. Aí eu vi, uau, quanto está faltando de auto-amor aqui. O quanto está faltando desse autocuidado, para que eu possa perceber e estar numa festa, como muitas mulheres fazem, para simplesmente me divertir, para ouvir aquela música, para ver gente lá e tal, mas não com nenhum interesse de que eu precise para provar ser algo. Aí a gente vê como pode fazer diferente. O que esses homens com padrão de traição procuram? É isso, eu já trouxe, já respondi, buscam atenção. Por quê, gente? Por que buscam atenção? Porque nós não fomos ensinados a se amar. Nós não fomos ensinados a nos respeitar. A gente foi ensinado que eu tenho que estar sempre, primeiro, amando aos outros, primeiro, servindo aos outros, primeiro fazendo, se eu faço isso por mim, é egoísmo. Isso é balela, gente. Isso é balela. Egoísmo é exatamente ao contrário. Eu estar simplesmente à mercê de todo mundo e eu estou me traindo, eu estou me abandonando ali. E aí depois cria um buraco gigante, as pessoas vão lá e querem tirar a própria vida e não sabem por quê. Por causa disso, por ficar se doando, sem se nutrir. Eu primeiro preciso me nutrir. Máscara de oxigênio, para que tu possa salvar a outra pessoa que está do teu lado, tu primeiro precisa respirar. Porque senão tu vai querer colocar máscara na pessoa do lado, ela começa a se debater lá e tudo mais, e daqui a pouco tu não consegue nem colocar máscara nela. Faz sentido, exatamente isso. Você de onde? Eu falei aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas às vezes a pessoa tem tudo isso e ainda procura fora. Pois é, por que ela procura fora? Porque ela não se satisfez dentro. Não é que ela tenha tudo isso, ela não tem. Se ela continua procurando é porque ela não tem, ela não se amou, ela não se encontrou, ela está procurando ela fora. A gente precisa lembrar, como dentro da intencionalização traz, o externo é espelho do interno. Então ela está buscando as pessoas e ela quer enxergar aquela pessoa que é como se ela fosse a queridinha, a amável, a simpática, isso, aquilo, mas ela não está se valorizando. E como ela não está se valorizando, ela não consegue enxergar. E às vezes dentro da relação a dois, ela acha, e aquele seu companheiro ou companheira às vezes lembra aqueles aspectos que ela não quer ver. Ela não quer ver que tem alguns defeitos, que tem algumas coisas que não está conseguindo patinar. E o ponto não é que ela está te apontando para querer te desqualificar. Às vezes tem gente que faz isso. Mas ela está te apontando para talvez te lembrar, vamos lá, a gente pode mudar. O que eu posso te ajudar? Essas são as novas relações. As novas relações são pessoas que vão procurar se enxergar na relação e ver como eu posso te ajudar a mudar isso daqui. E como a gente pode crescer. Esse é outro grande barato da intencionalização. Eu vou lá e trabalho, por exemplo, trabalhei a ferida da traição. Senti, aí eu vou pro amo, autossugestão mental original. Como eu sou na autossugestão? Eu sou um ser completo. Eu sou um ser que respeita. Eu sou alguém que ama e é amado. Já vai, Alexia? E aí nessa situação a gente consegue perceber para poder ir adiante. Agora do contrário, a gente fica naquele circuito de relações de mimimi, de relações que não crescem, relações que não evoluem. Vai proteger, exatamente. A gente fala do homem, mas também tem mulheres que são assim, sim, sem dúvida. A sociedade como um todo está assim. Por quê? Porque esse excesso de protecionismo
que ficou sobre os filhos, de querer dar tudo para eles, eles não conseguem encontrar o próprio valor. E ao não encontrar o próprio valor, aumenta a taxa de medo, de insegurança, de saber quem são, as suas capacidades, porque ele não rompeu. Sabe a semente, gente? Deixa eu pegar uma sementinha aqui que eu tinha visto ainda há pouco uma semente. Cadê? Tava aqui no meu pé, sumiu. Bom, que seja. Sabe a semente, gente? A sementinha, para ela romper, ela precisa romper a casca. E para romper a casca, ela passa por um esforço. Então imagina o seguinte, imagina que a gente está educando, esses jovens todos foram educados a receber tudo ali pronto. Eles não tiveram o esforço, o empenho para perceber a sua ação, o resultado da sua ação. Antes mesmo dele mostrar que está indo adiante, já recebia o telefone novo, a roupa nova, o brinquedo e tudo mais. Então não percebeu, como trazem muito aí a questão da pipoca. Nosso objetivo é ser pipoca. Como assim, Ricardo? Sim, a pipoca vem o grãozinho, aquele bem fechado, lacrado. Mas para ele estourar, ele precisa ter o calor, ele precisa ter o atrito, precisa ter uma situação adversa que me faça abrir para o meu melhor. Então, se eu simplesmente estou dando tudo, eu não vou abrir, eu jamais vou descobrir o que eu tenho de bom dentro de mim. E a gente precisa estimular esses jovens todos a eles abrirem o seu melhor, a perceberem dessas situações. Ainda outro dia estava atendendo um adolescente, né? E aí estava passando lá, nossa, tinha passado aqui por uma situação de relacionamento, primeiro relacionamento e tal. E aí, achei a semente. E aí nessa situação, aqui. Nessa situação, terminou o relacionamento, e agora o que faz, né? Normal, termina o relacionamento, vamos em frente, vamos voltar a se observar. Porque às vezes quando a gente começa esses relacionamentos na adolescência, ali é muito bom porque ocorre uma entrega e a gente está se descobrindo exatamente no momento que é trash. Aquele momento de um monte de hormônios, aquele momento de transformação e tudo mais, onde eu não sei realmente quem eu sou, eu estou querendo sair da barra dos meus pais, mas estou querendo saber quem eu sou e às vezes eu não sei se eu tenho numa oportunidade, um relacionamento com alguém, isso pode me ajudar a crescer. E aí quando termina aquilo ali, dá uma dor, a chamada dor da separação, a mesma que nós já sentimos quando saímos da nossa mônada original, a mesma que a gente sente quando a gente sai do útero da mãe, a mesma que a gente sente quando a gente começa a sair dali da barra dos pais. É uma relembrança daquela dor. E tá tudo bem, é só sentir, tomar consciência disso para poder ir em frente, voltar a perceber. Os relacionamentos, eles não querem dizer que são para sempre. Não, como nas Cartas de Cristo. Quem nunca leu, procura aí no YouTube. Tem Cartas de Cristo dublada. Tem também na internet, é gratuito esse livro. Nas Cartas de Cristo ele fala, nós vamos ter a relação, passar por a relação. O objetivo da relação a dois é trazer crescimento. Quando ela não está mais trazendo crescimento, libera, agradece, obrigado e vai em frente. A maior parte das traições e dos rompimentos dos relacionamentos acontecem pela falta dessa hombridade, dessa soberania própria de eu perceber que, sim, fizemos o máximo possível. Tá bom, fecha a conta, passa a régua e vamos adiante. Busca reestruturar, não deu certo, termina. Às vezes eu preciso terminar para terminar um ciclo da forma como ele estava, até para recomeçar. Às vezes, para que eu possa dar certo na mesma relação, eu preciso terminar. Para que ambos tenham aquele choque, né? É o calor da pipoca ali para perceber, opa, não é assim, não é isso que eu quero. Tá ruim desse jeito. Dá para ser diferente. Então o ideal é se livrar de homens com esse padrão. Vamos lá, aqui outro aspecto da intencionalização dentro das leis universais, tá? No universo tudo existe, correto? Se tudo existe por um propósito. Tudo é frequência e vibração, o externo é espelho do interno, então não quer dizer que eu vou me livrar. Na verdade, se eu ainda estou atraindo esse perfil, significa de que eu não curei essa ferida dentro de mim. Eu ainda estou em uma vibração mais rasa, mais baixa, que está me fazendo repetidamente entrar nesse mesmo tipo de situação. Tipo colégio. Tu tá lá no colégio, tá? E aí tu tem o teu professor de matemática que é exigente. Ele exige aquelas contas e tudo mais. E aí tu não conseguiu passar, tu reprovou. Adianta, se tu trocar de colégio e tiver outro professor que também é encanzinado por aquilo lá, mas tu não aprender a lição, tu vai continuar trocando de colégio. Os professores vão trazer o mesmo conteúdo, mas enquanto tu não aprender a lição, tu não vai crescer.
É o mesmo desse tipo de situação, ou seja, não adianta tu te livrar daquele professor, essa pessoa está sendo teu professor, teu mestre. Não é questão de se livrar dele, a questão é parar para perceber o que eu não estou aprendendo aqui. Qual é a lição que eu não estou conseguindo compreender para que eu possa evoluir? Para que eu possa sair desse ciclo vicioso e entrar em um ciclo virtuoso. Aonde que de repente tu está julgando, criticando, ainda analisando a relação dos teus pais, avós, bisavós ou algo do teu sistema familiar que vem repetidamente acontecendo e que tu não parou para perceber, putz, eu estou repetindo um padrão. Eu preciso voltar a me amar, voltar a me observar, perceber a minha autoidentidade para que eu possa ir adiante. Entende, Aline? Esse é o ponto. Quando eu entendo essa dinâmica, eu posso ir adiante. Como foi no meu relacionamento, eu entendi lá, quando eu fui, fechei a conta, passei a régua, daqueles relacionamentos que estavam em situações onde a gente tinha que brigar, onde era abusivo, blá, 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 blá. Não, eu não quero mais isso. Deu? Eu quero agora me respeitar. E eu disse para o universo, eu quero agora uma relação horizontal. Eu não quero ser melhor nem pior do que minha companheira. Eu não quero salvar nem ser salvo por ela. Eu quero estar em equilíbrio aqui. Eu quero fazer as coisas estarem em equilíbrio sempre. Então, quando a gente começa a perceber isso, eu cocrio a minha relação. Aí, Aline, tu vai ter a tua relação. Então, desenha, escreve no papel o que tu quer para uma pessoa. Quais são os valores? Pega as tuas últimas relações e avalia lá o que foi bom, o que foi ruim, o que tu fez de bom, o que tu fez de ruim, o que a outra pessoa fez de bom, o que ela fez de ruim, o que no que ela fez de ruim te fez aprender. Quais foram as lições que tu teve através daquela lição, naquela relação, no que tu percebe esse conjunto, tá? Ok, ó, fecha a conta, passa a régua aqui e agora então tu idealiza. Isso é intencionalização, tu começa a ter a intenção, sente como pode ser uma relação plena então, como tu verdadeiramente gostaria de ter uma relação com amorosidade, uma relação com respeito, e aí tu começa a trabalhar em ti, a te respeitar, a te amar, a ter o comprometimento contigo para que tu possa entregar e atrair então essa nova frequência, nova vibração de alguém assim, de um par assim. Não é só filtrar, né? A questão é a vibração. O externo é espelho do interno. Então eu preciso estar nessa outra vibração. Se eu não estou nessa outra... Eu atraí a minha esposa de hoje assim. Eu me coloquei naquela vibração. Eu me via sempre lá, vamos lá, como é que tá viajando? Como é que eu estou viajando aqui? Ela me passando mate, eu recebendo mate, a gente conversando bastante, a gente trocando ideia, a gente buscando evolução, a gente crescendo, a gente fazendo as coisas. É isso, gente. Vibrar nessa frequência, nessa vibração. Quando se fala o homem ao conjunto, se refere ao humano em geral. Sim, também entendi quando ela estava falando isso. Esse padrão de homem não sabe lidar com rejeição. Na verdade, ninguém sabe. Por quê? Porque quando a gente não está aprendendo a se observar e a se amar, eu acho que tudo é pessoal, como o Dom Miguel Ruiz traz. Então, nada é pessoal, gente. Não são só homens que acham da rejeição. Aí é como ela estava trazendo ali, essa questão do homem e mulher. O conjunto da obra, seres humanos, não sabem lidar com rejeição. E aí esse é o ponto importante, que eu defendo, preconizo muito através da intencionalização. O que é o grande pulo que a intencionalização traz? A autorresponsabilidade, eu ser. Se eu sou quem eu sou, eu não preciso provar nada para ninguém, eu simplesmente vou perceber quando terminou a relação, eu digo, ok. Se a pessoa está querendo trair lá, eu digo, ok, é tu que está perdendo, não sou eu que estou perdendo. Não sou eu que estou te perdendo. Eu vou sentir um pouquinho de dor, porque de repente eu vou deixar de ter essa pessoa aqui junto comigo, porque eu já estava acostumado. Sim, mas se está se fechando, essa pessoa está querendo pular cerca, está querendo trair porque não tá satisfeita, que bom que ela vai e encontre alguém que possa satisfazê-la. Para mim estava bom. E assim, isso é o amor incondicional. Eu não preciso ter para me sentir bem. Eu vivo a relação enquanto ela traz construção. Eu auxilio um pouco minha companheira e ela me auxilia para que a gente possa crescer. Agora, a partir do momento de que aquilo não está mais trazendo frutos, tchau e bênção, cada um para um lado. E não é a questão de que está me rejeitando, não. Simplesmente não souberam acompanhar ou seus caminhos se distinguiram. Os caminhos se distanciaram. E está tudo certo, gente. Eu até perdoo uma traição, só que cada um segue a sua vida, porque ali perde a confiança. Exatamente. E aí esse é outro ponto, não é questão de perdoar a traição.
Tá? Eu preciso entender que a traição é uma das 7 feridas emocionais que nós buscamos para trabalhar. Eu não preciso, não é questão de, eu perdoo, me traiu. Não, eu tenho que tomar consciência. É isso que a intencionalização traz. Para quem não conhece, venha hoje à tarde, aí, às 3h30, eu vou estar trazendo o último capítulo, né, a junção dessas 4 travas emocionais, a culpa, o apego, a dúvida e o ciúme, para que você possa perceber, ciúme não, medo, para que você possa perceber qual dessas travas tem, como que pode trabalhar essas questões, e se quiser eu vou estar oferecendo no final o curso da intencionalização gravado, para que você possa adquirir, aprender por conta própria, entender essa dinâmica toda e já depois te colocar em um outro patamar, para poder evoluir. Esses homens, eles vêm falar que te amam e depois eles somem, depois de um tempo eles voltam. Pois é, aí nessa situação, né, Aline, o que acontece? Eu trago sempre para cada um de nós, né? Eu trago sempre o ponto de autorresponsabilidade. Observa em ti. O que em ti, de repente, está te fazendo de estar nessa situação? O que tu está atraindo? O que isso te faz sentir? Por que tu precisa estar vibrando numa frequência, numa vibração, onde tu estás atraindo pessoas que vêm, ficam um pouco e saem? Aonde tu não estás te comprometendo contigo? Aonde de repente tu não está confiando em ti? Onde de repente essa pessoa que tu está dizendo ali perdeu a confiança? Perdeu a confiança porque também não está confiando em algum aspecto da relação. Então quando a gente volta a se observar, eu volto a perceber que ali são as pistas, gente. A gente precisa aprender a interpretar as situações. Não é... Eu preciso sair daquele padrão de ficar acusando o outro. Não é só o outro é espelho, reflexo daquilo que eu tenho em mim. Então se ele vem, fica um tempo e sai, depois volta, ok, o que eu estou vibrando aqui? Qual é o tipo de situação que eu estou transmitindo? Qual é o tipo de frequência que eu estou aqui? Falta de comprometimento, falta de responsabilidade, falta de entrega, falta de amor. O que eu estou vivendo aqui? O que isso daqui me faz sentir? Quando eu começo a entender essa dinâmica, aí eu posso verdadeiramente crescer. Do contrário, a gente vai continuar sempre nessa dúvida. É que nem eu falei do exemplo antes lá do professor de matemática. Tu tá querendo culpar o professor porque tu não tá aprendendo a lição. Para e presta atenção na lição. Qual é a lição que isso daí tem por trás? Aquele pior... Eu era 17 anos casada com meu ex, foi embora com outra e agora tá com outra criando filhos que não é dele. Pois é. E hoje em dia, vi que para mim foi um grande livramento. Hoje eu sei o que é dormir em paz. Que bom! E esse é outro ponto importante, a gente precisa entender também que as relações, muitas vezes elas terminam para nos trazer algo melhor. E às vezes a gente está tão acostumado naquele mundinho, naquela relação, naquela situação, que tu não consegue parar para ver. Tu parou, tu saiu, tu tá olhando de fora, agora tu entende. Uau, que livramento. Que relação que era tóxica, aquela lá eu nem tinha parado para entender. Não tinha conseguido observar. Que bom. Então pega as lições, faz 2 listinhas lá. O que aquele teu ex tinha de bom, o que ele tinha de ruim. Te observa, o que tu tinha de bom, o que tinha de ruim. Olha nesse conjunto da obra, o que tu aprendeu de tudo isso daí? Depois de que tu fez tudo isso daí, faz uma nova lista. O que tu sente que tu pode ainda trabalhar e o que tu quer de bom em uma nova relação. E não adianta chegar e dizer, não, Ricardo, eu agora não quero nunca mais me relacionar. Não existe isso, gente. A relação é a oportunidade mais próxima de um atrito saudável para crescimento. A relação a 2 nos traz um espelho mais próximo para que eu possa crescer, para que eu possa me desenvolver com consciência e não simplesmente dessa maneira de que eu não sei exatamente o que eu sou, quem eu sou. Certíssimo. Sempre me pergunto o que precisa aprender. Exatamente, Sil, é isso que a gente precisa. O que eu tenho que aprender? Eu empato e aprendi com o narcisismo a pensar em mim. Exato. Aprendizado feito. Terminei o relacionamento, pronto. Fecha bem assim que funciona. Fecha a conta, passa a régua. Estou na fase da intenção agora. Então tu vai amar. Vem fazer o curso da intencionalização. Vem hoje à tarde, aí, às 3h30 aqui no TikTok. Vou estar fazendo o lançamento do curso. Eu resolvi de última hora terminar de gravar tudo lá. Tô apanhando um pouquinho na plataforma Hotmart, mas eu acho que vai dar tudo certo. Não, acredito que vai dar tudo certo para poder trazer. Na pior das hipóteses, eu faço uma imersão online, ao vivo, um final de semana inteiro com todo mundo. Mas eu sei que ele vai estar
está disponível para que vocês possam aprender, para que vocês possam perceber como é isso daqui. É bom demais. É bom entender a regra do jogo, é a melhor coisa que tem, porque senão a gente fica sempre dando cabeçada, caminhando no escuro. Também aprendi com o meu ex, que era agressivo e narcisista. Exato. E aí esse é um ponto muito importante, tá, gente? Por que se atrai relacionamentos com pessoas narcisistas, agressivas e tudo mais? Porque isso já era algo comum. Assista um filme I, Tonya, eu em inglês, que é I, Tonya. Ele mostra exatamente isso. Uma filha que apanhava de uma mãe e aí lá nos seus 15 anos começou a se atrair por um homem. No que ela se sentiu atraída por aquele homem, na segunda vez que brigaram, o homem foi lá e pá, agrediu ela. No que ele bateu ela bateu de volta nele, mas ela chega, ela vira para a câmera e diz: ah, se a minha mãe que me odiava, me batia, minha mãe que dizia que me amava, me batia, ele tá me batendo, é sinal de amor. Porque a gente não sabe o que é amor. Então, se eu fui criado do 0 aos 7 anos naquele ambiente, eu vou achar que aquilo é normal. E o meu inconsciente, as minhas células, moléculas e letras, vão se sentir atraídas por esse tipo de relação. Até eu parar e perceber, opa, não é isso. Isso não é bom. Isso não é amor. Eu escolho fazer diferente. E a partir daqui eu posso ir adiante. Mas aqui eu tive consciência. Enquanto eu não tenho consciência, eu vou simplesmente repetindo. Por isso que não existe dedo podre. Não é que fulano, Beltrano tem o dedo podre. Não, aquela pessoa simplesmente não tomou consciência da relação, da parte tóxica da relação. Não percebeu que aquilo era algo que ela tinha para aprender, para fazer diferente. Ela seguiu repetindo de novo, de novo, de novo. Suas palavras mergulham profundamente, mas no íntimo. É esse o propósito, Gisele. Perfeito. Olá, Aline. Diretamente de Fortaleza. Quando tá inteiro, você nem aceita o que não bate. Exato. Quando tu tá inteiro, tu tá pleno ali. Aquilo são frequências que nem ressoam. No Pétaro, que a gente dizia que nós temos as feridas de amassadura de alma. Então, quando eu tô inteiro, aquilo passa. Sabe quando a gente tá com colete à prova de bala ou eu desvio das balas? Aquilo passa por mim. Aquilo não bate em mim. Então, quando eu tô pleno de mim, eu não recebo essas situações. Aquilo simplesmente, ó, desvia. E eu não passo por elas. Boa tarde. Verdade, concordo plenamente, sim. Boa tarde, Denise, bem-vinda. Sabe as palavras, obrigado. Medo, exato. Medo, apego, dúvida, culpa, tudo isso daí são as travas emocionais que nós vamos estar falando hoje à tarde, 3h30 aqui no TikTok, no YouTube. E acho que nem vai rolar no IG lá. Tentamos, né? Tentamos a semana inteira fazer acontecer lá, mas não quis rolar, mas tá tudo bem. Boa tarde, Juliana. Diretamente de Joinville, que bom, Ale. A partir do momento que a gente se aprende a amar, por nós mesmos tudo flui. Exatamente. Esse é o grande ponto. E a intencionalização, por isso que ela traz nesses 5 pilares dela, autoidentidade, autoobservação, autoamor. Eu preciso aprender a me amar, eu ensino lá como se amar. Porque quem não se ama, corre o tempo inteiro atrás, é uma pessoa dependente emocional, é uma pessoa que fica acusando, culpando os outros, não é autorresponsável por si, está sempre sofrendo na vítima. Então o grande barato é de que quando a gente consegue perceber essa dinâmica toda, eu posso ver, uau, eu posso fazer a diferença. Eu posso cuidar de mim, principalmente os homens. Nós homens não fomos ensinados a amar, a sentir as emoções, a chorar. Ai, é feio, nossa, tu é um marica, tu é um isso. Não, eu preciso aprender a cuidar da raiva. Sentir a minha raiva. Como é que é sentir a raiva? Como é que é causar raiva? Expressa toda a tua raiva. Como são os grandes mestres? Olhava lá o mestre Yoda. O mestre Yoda era uma pessoa tranquila, recebia impulso e tudo mais, mas por quê? Porque aprendeu a dominar as emoções. É isso que é inteligência emocional. Há mais de 30 anos que se fala sobre esse termo e a gente não aprendeu a desenvolver. Quando eu aprendo a desenvolver a minha inteligência emocional, eu deixo de ficar achando que os outros estão contra mim. Não tem ninguém contra ti, criatura. É simplesmente a opinião do outro versus a tua opinião. A gente precisa sair desse papel de rivalidade, de competição, para a cooperação. Aí eu passo a entender, que legal essa tua opinião, pô, que bacana, eu nunca tinha pensado nisso. E aí tu agrega aquilo ali e é onde 1 mais 1 se torna 13, não 2, porque não é mais a verdade do outro versus a tua verdade. É a opinião do outro junto com a tua se torna um novo conceito.
Era isso que os filósofos lá atrás faziam. Eles saíam para caminhar e refletir, para compor ideias. Agora a gente que está aqui, dizendo que a gente está no homo sapiens, né? Que sabe. Mas se eu sei que eu sei, e eu ainda estou reagindo emocionalmente, impulsivamente no trânsito, querendo quebrar a cara da outra pessoa, querendo brigar, querendo bater na minha esposa, feminicídio e tudo mais, isso é insano. É insano. Em pleno 2025 a gente ainda viver essas coisas primárias, é insano. É pura falta de autodomínio, pura falta de inteligência emocional, pura falta de aprender a compreender as suas intenções e as suas ações. É esse o meu propósito, compartilhar isso, para que mais pessoas possam entender, para que mais pessoas possam se conhecer. Quando eu me conheço, eu vou para a vida e quero crescer, eu quero construir as coisas. Eu quero trazer mais e mais oportunidades para o todo, eu quero me tornar um ser humano altruísta, que é aquele que vem para compartilhar, não simplesmente o executor de tarefa ali, cumprindo coisinha, correndo atrás da máquina, o hamster dentro da roda correndo atrás da máquina. Não, gente. Vamos fazer mais. Diretamente de Novo Hamburgo, olha que legal, hein? 12h12. Estamos chegando nessa hora. Faz sentido isso, gente? Bora? Então, para quem quiser, hoje à tarde, 3h30, vou estar aqui no TikTok, falando de novo sobre as travas, aquelas 4 travas ali, lançando o curso para quem quiser aprender mais. Quem não quiser, tá tudo bem. Simplesmente segue, vai ouvindo aos poucos. Ah, eu tô sem grana agora, tudo bem, vai ouvindo aos poucos, vai aprendendo a te conhecer. Eu já trago um monte de conteúdo aqui também. Acessa lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira, mesmo nome, tem um monte de conteúdo lá, maratona aquilo lá. Vai praticando isso. À medida que tu vai praticando, tu vai te tornando mais íntegro de ti, mais sereno de ti, mais presente de ti. Tu vai começando a gerar mais riqueza, gerando mais riqueza, então que tu possa investir em ti, não é em mim. Eu estou simplesmente entregando algo e tu precisa pagar para dar a relação de troca, de dar e tomar. Porque se eu simplesmente continuo dando de graça, como eu faço aqui, tu não vai valorizar. E se tu não valoriza, tu simplesmente não vai colocar em prática, porque é mais uma daquelas coisas que tu simplesmente recebeu e tá lá na gaveta, junto com tantos outros cursos que tu recebeu gratuito, tantas outras maratonas que tu já fez de graça lá. Agora, quando tu investe, parece que tu te compromete em ter que realizar aquilo. Fica numa situação de, eu tenho que ir adiante então. Então vamos lá. Total sentido, que bom, Gisele. Mais alguma dúvida, gente? Vamos lá. Vamos fazer uma ativaçãozinha aqui então. Simbora, percebendo. Lembrando que nesse momento o planeta está recebendo várias ondas solares. À medida que a gente recebe mais ondas solares, significa que a gente está recebendo mais informação. O planeta, por si só, que é a frequência Sherman, ela traz a frequência do nosso planeta, que era de 4 a 7 Hz. Essa frequência, ela vem recebendo picos cada vez maiores. Já teve em 150, teve em 40, teve em 70. Nessa semana mesmo, teve em 100 Hz. Teve dois momentos lá que, inclusive, houve uma falha. Dizem os estudiosos que significa que a gente mudou de realidade paralela, daquele fractal de que a gente tinha, de que tinha possibilidades de grandes colapsos para uma nova realidade. Então a gente está passando por um reset. Tudo aquilo que vocês foram acostumados até hoje a simplesmente viver reativamente, comece a perceber que vocês vão começar a ter mais dons, mais talentos, mais percepções afloradas. Então façam as coisas acontecer. Forte abraço, salve Eliezer! Tudo junto, tamo junto aí. Faça as coisas acontecer, tá? O que eu sugiro sempre para todos? Ó, vou mostrar aqui. Pratiquem mais pé na grama, pé na areia. Tá aqui, ó, pezinho no chão, pé no chão. No mínimo 15 minutos, 20 minutinhos. Pé no chão. Ah, quem tem árvore por perto, vai lá, pega uma árvore, abraça a árvore. Ah, mas vão dizer que eu sou louco. Problema, deixa que pense, que digam. Pode dizer o que for. O grande barato é que a árvore, ela te coloca na frequência já do planeta também. Te traz esse campo energético que te ajuda a harmonizar. Te ajuda a te colocar em um patamar elevado. Tu tá com raiva, tu tá com tristeza, tá te sentindo mal, tá com muita informação. Coloca o pé na terra, 15, 20 minutos. Respiração consciente.
Ó, inspira em 4 segundos, retém 4 segundos, solta em 8 segundos. Retém 4 segundos, faz isso por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Respiração consciente, pé na terra ou encostado numa árvore. Sol, sol. Cada vez que tu tá aqui em contato com o sol também, dá o comando. Eu me permito agora, corpo, eu permito receber todos os códigos de ativação para reativar todos os meus filamentos de DNA, para que eu possa voltar a ser, expressar e manifestar o ser original que eu sou. Nós temos que dar os comandos, ter intenção na nossa ação. Quando eu volto a me perceber nisso daqui, eu me coloco mais tranquilo, mais presente. Aí eu começo a atrair de novo uma outra frequência. Uma frequência mais harmônica, uma frequência mais equilibrada. Eu começo a olhar então as situações ao meu redor com mais paz, com mais serenidade. Eu paro de sair do combate com Deus e todo mundo, inclusive dentro de casa e no trabalho, para que eu possa estar pleno, estar bem na vida. Poder olhar e observar e ver, nossa, que legal, coisa boa essa natureza. Olhar para o verde, olhar para os vários tons de verde, isso também nos traz mais paz, isso traz mais tranquilidade. Então simplesmente façam isso. Pega lá, inspira, solta o ar devagar. Quando tu faz essa respiração que eu trouxe, tu aciona o teu nervo vago. Quando tu aciona o teu nervo vago, tu manda a informação para o teu cérebro de que tu não está correndo risco nenhum. Tu está além daquela situação. Tu pode, depois de fazer a respiração, tu pode dizer, está tudo certo, eu confio que em um ambiente maior, essa situação já está resolvida. Quando a gente começa a lembrar isso, eu começo a perceber que aquilo que eu estou, aquele embate, não define quem eu sou. Eu sou além desse aspecto, eu sou além desse embate, eu sou além daquela situação mundana que está acontecendo ali. Então vamos juntos, gente. Vamos lá, vamos fazer 3 respiraçõezinhas só. Te sente em contato com a natureza, deixa a energia do sol bater em ti. Inspira em 4 segundos. Segura 4. Solta em 8. Segura 4. Inspira agora em 4 segundos. Segura 4. Solta em 8. Segura 4. Inspira em 4. Segura 4. Solta em 8. Pela boca. Segura 4. Última vez, inspira em 4. Segura 4. Solta em 8. Percebe, gente? Observa o teu corpo agora. Olha como ele está mais pleno, como está mais presente, como está mais tranquilo. Observa a informação que tu passou para o teu nervo vago, através do teu nervo vago para o teu cérebro. Esteja presente. Faça uma vez por dia esse tipo de respiração. Aciona o teu comando. Coloca as mãos em prece aqui, polegar encostado no peito e diz: corpo, está decidido, eu sou o que sou. Isso é o suficiente. Obrigado, universo. Se tu quiser de saúde, corpo, está decidido, eu sou o que sou, eu sou um ser saudável em ação. Obrigado, universo. Repete 12 vezes. Se quiser prosperidade, abundância, corpo, está decidido, eu sou o que sou. Eu sou abundância em ação. Obrigado, universo. Se quiser concentração, corpo, está decidido, eu sou o que sou. Eu sou a concentração em ação. Obrigado, universo. Sente, te dá o comando. Seja esse ser. Não espera mais nada. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Só depende de ti, tem a intenção. Tu és a pessoa responsável por criar a tua vida maravilhosa. Chega da gente viver aqui para ficar satisfazendo a Deus e todo mundo.
Tu vai entregar as coisas que as outras podem até se sentir bem, mas não para que com isso tu vai encontrar o teu valor. Tu já vale, e tu vale muito. Saiba disso. Tu vale e vale muito. Teu simples fato de estar aqui existindo, por mais que tu esteja passando por problemas terríveis na tua vida, já vale a tua existência. Só respire e diz: eu sei que em um nível maior tudo isso já está resolvido. Obrigado, universo. E aprende a confiar. E se for necessário, pergunta: universo, qual é o caminho? O que eu ainda não enxerguei aqui? Aonde eu preciso aprender? Que eu sei que tudo isso já está resolvido. Eu não estou conseguindo ver. Tá bom? Obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos presentes, obrigado pela presença de todos vocês. Vejo vocês hoje, 15h30, para quem quiser. Vejo quem quiser se aprofundar mais dentro da imersão, intencionalização. Tem grupo também, acessa ali, link na bio, lá tem os grupos. Grupo Café com Propósito, que é a leitura do livro estou lendo nesse momento, A Coragem de Não Agradar, terças e quintas no YouTube. Tem o grupo também Intencionalização para o Mundo, onde nas segundas-feiras à noite a gente pratica essa técnica maravilhosa da intencionalização. Tem o grupo também Live Intencionalização, que nas quartas-feiras eu faço lá na plataforma vizinha, às 20h25. Então, entra, link na bio lá, tem uns quantos grupos lá. Te diverte, se quiser, entra em todos eles, também pode participar de todos eles, para que a gente possa crescer juntos, para que a gente possa evoluir. E aqui, nas segundas e sextas, 11h11, eu estou sempre compartilhando esse conteúdo. Só seguir aí, Ricardo Snap Nogueira. Tamo junto. Beijos, abraço. Fui. Ótimo final de semana. Lembrem de ir para a natureza. Lembrem, 15, 20 minutinhos, de fazer respiração consciente. Lembrem de botar o pé na terra, abraçar uma árvore. Lembrem de perceber quais são as intenções, quais são as vozes que estão na sua mente. Anotem, verbalizem, tira isso daí, tudo que tiver de ruim, bota para fora. Nós estamos na hora de expurgar tudo isso, para que a gente possa ser quem realmente somos. Seres divinos, seres onipotentes, onipresentes e oniscientes, ok? Beijos, abraços, fui!